Quando aconteceu que os Diários Associados ganharam a concessão da TV O Norte, então se iniciou dentro do sistema um processo de formatação e de execução do projeto da TV. Aí nessa ocasião o Dr. Marconi Góes me chamou para que eu viesse participar dessa, vamos dizer assim, desse comitê, desse grupo que ia cuidar da instalação da TV. Então isso representava o quê? A gente ter que aparelhar a televisão, construir o prédio onde ela funcionou. Hoje ela funciona a TV Manaíra aqui no Pedro II. Então partia desde que não tínhamos nada, né? Não tínhamos uma câmera para poder fazer a televisão. Então, e não tínhamos uma sede da televisão também. Então começou-se pelo projeto do prédio e nós fomos atrás de recurso, atrás de material. Eu me recordo até que todo o cimento empregado no prédio da TV O Norte, que está lá ainda hoje, ele foi proveniente daqui da Cimepar. Nós fizemos um acordo operacional em troca de cimento, em troca de publicidade, você está entendendo? Porque também o recurso era pequeno. Então aí nós começamos construindo o prédio. E à medida que ia construindo o prédio, ia providenciando os equipamentos. Naquela época os equipamentos eram bem maiores do que a gente vê hoje, né? E todos os equipamentos também difíceis de adquirir, porque tudo era importado, a gente tinha que ter guia de importação, isso tudo demandava dinheiro. A empresa começou a se estabelecer, aí o Dr. Marconi montou a direção da empresa. E para minha surpresa, de certa forma, porque eu não imaginava que ele fosse me colocar era a segunda pessoa, era ele e era eu, né? Então ele me convidou e disse: olha, Abelardo, então vamos montar aqui a estrutura, você vai ser o diretor superintendente. Aí nós começamos então uma outra fase, que foi de preparar o pessoal para trabalhar lá, que não havia pessoal formado aqui na universidade, não preparava alunos de comunicação de televisão, porque televisão não existia, televisão de João Pessoa, só existia tudo que era feito aqui, ia para Recife. Todas as produções de comercial, de vídeo, tudo era feito em Recife, porque nós não tínhamos emissora. Então, e não tínhamos estúdio, era uma carência muito forte. Havia um estúdio no Espaço Cultural, que quando foi criado pelo governador Buriti, ele criou, dentro do espaço, ele montou uma verdadeira televisão. Só que a televisão toda estava montada com equipamentos que não eram equipamentos do Matic, não eram equipamentos para o sistema da televisão do Brasil. Então, ficou meio obsoleto, mas foi ali naquele estúdio, é que a gente começou a montar esse grupo. E para a implantação da TV O Norte, os Diários Associados trouxeram um grande profissional chamado Haroldo Reis, que foi o técnico, digamos, responsável pelo trabalho de operacionalização da empresa. E foi ele que conseguiu formar a equipe, escolher gente para a parte técnica, gente também para a redação, né, para o trabalho de editoria de textos, por aí por diante. Quer dizer, foi um trabalho muito difícil, até porque dos associados, diga-se de passagem, era um sistema muito complicado. Nós botamos um anúncio no jornal, convocando aqueles que estejam candidatos a repórter. E não havia nem necessidade de ter o curso de jornalismo, não, porque nós estávamos produzindo a nossa própria mão de obra. Então, entre essas pessoas, para você ter uma ideia, eu me lembro assim, que foram dos primeiros contratados da TV, da Nelma Figueiredo, que faleceu há pouco tempo, que foi da TV Cabo Branco. Wagner Montes e Sônia Lima estão pela primeira vez em João Pessoa e participarão amanhã do desfile de Garota Verão na praia de Tambaú. Da Jonas Batista, que também é repórter ainda hoje da TV Correio da Paraíba. Eu me apresentei como tantos outros, também a gente fez um teste prático na época, assim, uma pequena demonstração, para demonstrar a desenvoltura de cada um. Na época houve a necessidade da empresa, né, da TV, de buscar uma pessoa para fazer umas matérias e pensaram em mim, me chamaram, eu fui e fiz. Foram as primeiras matérias que eu fiz. E na sequência, quando foi montada a primeira equipe, eu participei. Eu soube na época que foram 400 currículos entregues e nós fomos fazendo testes. Eles selecionaram alguns currículos,
Desses currículos, eles selecionaram alguns para fazer teste. E eu nunca tinha feito televisão, certo? E os testes eram gravar, ler, se sair de determinadas situações. Então a gente foi fazendo testes e eles foram 400, menos tanto, 60, 40, 30, 20, 15, até selecionarem o final, né? E eu fiquei entre aqueles que foram selecionados para fazer mais alguns testes e aí tudo começou. Eu lembro de Babi Neves, de Maria Reis, esposa do Haroldo, do Erani Fernandes, o Ivo Marques. Sabe-se de antemão que não haverá atendimentos de urgência nesse período. Selma Vidal. Para hoje, a previsão é de que mais de 200 pessoas embarquem para o interior do estado e outros estados. Também nós tínhamos Gilson Renato, não é? E tantos outros. O Anchieta Filho, que além de apresentador, também era um excelente editor de textos. A importância que a TV O Norte teve em minha carreira. Uma carreira que estava iniciando naquele momento, em 87, e tive o prazer de trabalhar com grandes profissionais que me ensinaram e me ensinaram muito. Olha, a estreia mesmo, ela foi no dia 31 de dezembro. Eu me recordo que de funcionários da TV, que eu digo assim, estreia de entrar no ar, né, valendo mesmo. A TV O Norte, na época, em 86, ela transmitia o sinal da Rede Globo, retransmitia o sinal da Rede Globo. E a Cabo Branco, né, ela retransmitia Bandeirantes. Ela fez todo o período dela, da Cabo Branco, fez todo o período de treinamento usando a Bandeirantes. Quando foi no dia 31 de dezembro, e aí só estava eu sozinho lá na emissora, então de meia-noite era para trocar os canais. E faltando 10 minutos para meia-noite, a Cabo Branco virou o sinal. Porque lá no local onde eu estava, junto do transmissor, eu tinha 2 monitores, o nosso sinal do ar e o sinal da Cabo Branco. E quando foi de repente eu vi os 2 sinais iguais. Aí de imediato eu liguei para o Abelardo, naquela época não tinha o celular ainda, mas era aquele negócio, eu vou para tal canto. Deixava o telefone. Meu telefone que eu vou estar é esse. E ele estava numa festa de Réveillon, né, de uma família aqui da cidade, e eu tinha esse telefone. Então aconteceu isso, eu liguei para Abelardo de imediato. Abelardo, aconteceu isso, o que é que eu faço? Ele disse, vire também o nosso sinal. Quer dizer, essa foi, para mim, a estreia da TV O Norte, né, quando ela começou a valer. Passou o Réveillon grudado na TV, esperando o sinal aparecer, né? Era um N que vinha assim, uma vinheta criada aqui mesmo ainda. Uma vinheta meio ainda artesanal, vamos dizer assim. Então, daqui a pouco, meia-noite, começou a aparecer a vinheta, mas daí por diante foi um desastre. Começou a ter problema no sinal, ninguém via direito. O doutor Marconi liga para mim, vá para a televisão, porque veja o que está acontecendo, vá atrás de Henrique. Aí eu vou lá atrás de Henrique, que era esse técnico que eu falei, que veio até da TV Borborema de Campina Grande. Já tinha montado emissoras em vários lugares do Brasil. Eu passei o Réveillon todinho dentro da sala do último andar da TV O Norte, onde estava o transmissor, porque toda a questão envolvia a transmissão, né? Basicamente repetia, era uma repetidora. Só que a gente fazia experimentalmente algumas inserções. A gente tinha alguns programetes que a gente fazia algumas matériazinhas soltas na programação. O comando de greve distribuiu um calendário de atividades que inclui para amanhã uma aula de protesto. Na quinta-feira, uma palestra com o professor Paulo Coelho sobre o método Paulo Freire. É o que a Globo hoje usa com aquelas entradazinhas do G1, né? Que são os programetezinhos, os jornaizinhos que bota de hora em hora hoje. Naquela época já existia. O primeiro programa da TV O Norte, quem fez fui eu.
chamava Status. Minha coluna naquela época chamava-se Status. Então, eu botei um programa de um talk show, era um birô, com o status aqui, escrito status aqui, não tinha ponto eletrônico, não tinha, era 2 câmeras e era base como nos antigos programas de rádio. O cara fazia, vai lá, aí você começava a falar. E não tinha, como eu disse, não tinha, ninguém falava nada pelo ponto, não, você tinha que guardar na cabeça, tem que fazer de improviso. Eu pegava o jornal assim, dizia, bom, o jornal O Norte de hoje, aí começava a comentar o jornal. Falava do jornal, daquele nosso entrevistado. Agora isso, porque eu era o apresentador, eu era o produtor, eu que chamava as pessoas para entrevistar, entendeu? Então era muito difícil, claro, né? Mas eu fiz esse programa um bocado de tempo. E nós tínhamos também um telejornal, que botamos com o Gilson. Quando eu cheguei aqui e a televisão chegou a João Pessoa, eu já estava com 17 anos de experiência em televisão. Eu trabalhava na TV Borborema em 1970. E como eu já era conhecido dos Diários Associados, já tinha militado em Campina Grande, eu já estava aqui em João Pessoa à disposição dos associados para transmitir futebol, mesmo morando aqui. Então eu fui convidado para assumir essa vaga como primeiro apresentador, que hoje chamam âncora, na TV O Norte, Canal 10. Era um horário nobre, né? O Jornal da Noite. Eu tinha mais 2 colegas. Eles faziam sempre assim, eu e mais alguém. Eram mais 2 homens, Gilson Souto Maior e Silvio Carlos. Então era sempre eu e mais um deles, eu e mais um deles. Então era um par, né, para apresentar o Jornal da Noite. O Núcleo Administrativo do Cristo Redentor comemora a partir de hoje o Dia da Criança, com uma programação que consta de atividades recreativas e culturais, com a apresentação de fantoches, shows, danças e distribuição de balas e pipocas para as crianças da comunidade. Um grande número de crianças compareceu agora à tarde ao show de Mara. A repórter Nelma Figueiredo esteve no Almeidão e dá mais detalhes. Mas era assim, aquela coisa, nós não tínhamos teleprompter, né? Eu lia bem, eu tinha facilidade em ler, sempre tive, sempre gostei muito de ler. Então eu sabia ler sem estar o tempo todo só para baixo, né? E muita coisa a cabeça você até decorava, alguma coisinha, ou depois é que foi surgindo o teleprompter de emendar o papelzinho, que era uma coisa assim experimental, porque não era um verdadeiro teleprompter. E digo a vocês, funcionava como esse que funciona agora. Só que o camarada tinha o cuidado de ir rodando, né, o cilindro para que o texto fosse passado com condição temporal para que eu pudesse ler. Não acelerava e também não ficava muito lento. A gente tinha uma equipe pequena, para você ter uma ideia, tínhamos poucos VTs, né? A gente não conseguia ter muita equipe na rua. No estúdio, era um estúdio com 2 câmeras, né? Tinha mais 2 equipes de externa, né? Ilha de edição, nós só tínhamos uma, né? Para dar conta de todo o processo de uma emissora, né? Era uma estrutura pequena, no começo foi bem pequeno, mas era bom trabalhar no Norte. Foi legal, foi bom. Era tudo embrionário mesmo, né? Era tudo embrionário mesmo. Era o que cada um sabia, somando o conhecimento de um com o do outro, e aí a gente ia fazendo em conjunto a televisão. Eu me lembro que houve uma época que, não sei qual foi o problema que nós tivemos com a equipe, eu sei que eu tive que apresentar um jornal uma vez, para você ter uma ideia, sem um VT. Você já pensou, ler uma nota atrás de uma nota, porque aí só tinha nota, você não tinha cabeça para chamar VT, porque você não ia ter VT nenhum. A TV O Norte, só com o tempo, foi que melhorou, adquirindo novos equipamentos. Mas nós funcionamos no começo com o necessário. Agora é bom que se diga, para a época, com equipamento novo, bom, era o que tínhamos na época, não é? Não eram essas câmeras digitais de hoje, mas era o que melhor existia naquela época. O primeiro sinal da TV O Norte foi pela Rede Manchete. Inclusive eu tive no Rio de Janeiro com o Dr. Marconi Góes, e para fazer o contrato de afiliação com Adolfo Bloch, que era o grande nome da comunicação. A Manchete era uma emissora muito poderosa, fazia naquela época uma novela de grande sucesso, Pantanal, foi um grande sucesso da Manchete. Então nós começamos com o sinal da Manchete, depois é que migramos para o SBT, na época. O Jornal Norte, ele
era o primeiro a divulgar o resultado de vestibular. Então, toda vez que tinha o resultado de vestibular, todo o pessoal estudante que estava fazendo vestibular corria para o Jornal Norte. Então, ali a Dom Pedro II, na frente do Jornal Norte, fechava o trânsito. O trânsito parava por quantidade de alunos que ficavam ali para comprar o jornal, né, para ver seu nome, aquela história. E um fato interessante é que no dia, o Haroldo Reis chegou e fez: vamos fazer o vivo hoje disso aí, né? E naquele dia a gente fez um vivo como a ilha de edição, onde nós trabalhávamos, ela tinha uma janela. Então a gente abriu essa janela, passou um cabo de vídeo, um cabo de áudio, e esse cabo foi até o gradil do jornal. E lá Gilson Renato fez, eu acho que o primeiro vivo da TV O Norte. Eu acho que até da TV em João Pessoa. Não falo paraibano porque já existia TV Borborema em Campina Grande. Mas ali naquele ano, eu acho que foi o primeiro vivo, né? Porque nem a Cabo Branco tinha na época o carro de externa ainda. Então foi um vivo assim que o Gilson Renato, depois ele disse: rapaz, eu não estava nervoso. E realmente dá para você ver, ele segurando a folha do texto e a folha tremia. Ele estava tremendo, ele estava realmente nervoso, o Gilson Renato. E foi assim que surgiu o primeiro vivo dentro do jornal. Não foi dentro do jornal, dentro da programação, né, da TV O Norte. Eu acho que esse foi o primeiro vivo que nós fizemos. Foi a primeira emissora que transmitiu o Carnaval do Cabo Branco, que na época era o grande carnaval da Paraíba, foi a TV O Norte, ao vivo. Imagina que ousadia, sem equipamento. Era assim, olha, abriu para o ar, você não tinha monitor. A gente ia fazendo de acordo com as possibilidades e com o que a gente podia mostrar. Mas a TV se impôs, porque exatamente por esse caráter dela de ousadia, como a outra não abria espaço para a programação local, e nós abríamos, então a gente tinha essa característica de valorizar a programação local. Olha, eu sonhava em ter um programa de variedades. Não era um programa de auditório, era um programa de variedades, com fatos policiais, fatos corriqueiros, o dia a dia da cidade. E aí eu fiz um projeto de um programa intitulado De Olho na Cidade, levei esse projeto para a televisão. E o dono da televisão, ou melhor dizendo, o superintendente, eu tinha ele como dono, Dr. Marconi Góes de Albuquerque, grande jornalista, ele aí me propôs: por que no lugar deste programa você não faz um programa de auditório? Faça um projeto desse, me traz. E aí eu fiz o projeto do programa Super J Show. Gravei um piloto no Teatro Santa Catarina, em Cabedelo, e levei para a TV O Norte, Canal 10, no ano de 1988, já no finalzinho do ano, em setembro de 88, e apresentei o projeto a ele. Ele achou o projeto interessante. E aí eu fui para o Lima Penante, aqui na João Machado, gravei um outro piloto e levei para ele, com calouros, tinha um quadro Veja a Beleza da Sua Cidade, tinha um outro quadro Espaço da Moda, e tinha um quadro de artistas renomados, porém todos nordestinos. E aí ele gostou, ele disse: esse piloto ficou tão bom que é esse piloto que eu vou ter a coragem de pôr no ar. Já ligou para a direção dele e disse: olha, fecha negócio aí com o J. Ferreira e o programa dele já está pronto aí. Em seguida eu me transferi para o Espaço Cultural, lá tinha um estúdio de TV todo pronto com o Dr. Henrique, engenheiro Henrique, rádio e televisão, que também já partiu para a eternidade. E aí ele também gostou do programa e disse: vamos gravar aqui no estúdio. O estúdio só cabia 23 pessoas. O Lima Penante cabia 120. Porém, com um mês de gravação nesse estúdio do Espaço Cultural, que não existe mais, a gente se transferiu para o Arena. E lá a gente botava 3.000 pessoas naquele teatro de Arena e essas pessoas pagavam. Por isso a gente sabe o total, o número de pessoas. Quando o programa estava com 3 anos, o dono da televisão, o superintendente, Dr. Marconi Góes, mandou me chamar e disse: cadê aquele seu projeto do De Olho na Cidade?
Aí eu apresentei a ele, ele disse, quero esse programa sem mudar nada desse projeto aí no ar, de 6 horas da manhã às 8. E aí nós começamos o De Olho na Cidade, e aí eu já estava simultaneamente com os 2 programas, o De Olho na Cidade e o Super J Show. E aí ele achou interessante, disse, vamos fazer 2 edições, de 6 às 8 da manhã e de meio-dia às 2 da tarde. E aí nós ficamos fazendo. Depois ficou pesado, porque eu teria que acordar cedo. Tá na produção do De Olho na Cidade, depois De Olho na Cidade de meio-dia de novo. Aí dei uma pausa no programa Super J Show, nas gravações, mas continuou, porque eu já tinha 5 anos de gravações. Esses programas você tem que repetir, rapaz. A gente só muda aqui os comerciais e você repete os programas. Aí o programa passou mais 4 anos fora do ar, fora das gravações, porém no ar. Aí depois a gente voltou a gravar de novo. E agora o cantor Carlos Rian, mais palmas. Agora, cometia-se muitos desatinos às vezes, porque o Dr. Marconi era um homem muito afirmativo, mas muito autoritário também. Ele queria naquela hora, daquele jeito, ele não esperava nada. Muitas vezes a gente gravava alguma coisa, ele mandava botar no ar, mas não tem na rede, não tem. Cortava a programação da rede e colocava. A TV Tambaú entrou no ar anos depois, e aí concorreu a rede SBT, e aí entrou, SBT foi para lá, e para cá veio Record. Aí ficou Record. Quando mudou de superintendência, aí mudou para a Band, está a Band até hoje. A TV O Norte começou a entrar num certo declínio, né? E houve um momento em que a TV O Norte teve até que vender muitos horários para sobreviver. Eu diria que houve até um certo sucateamento na empresa. E nessa ânsia de se ganhar dinheiro, de vender horários, também a emissora caiu em qualidade, porque perdeu os bons profissionais, evidentemente, e não tinha uma grade de programação, digamos assim, que fosse um pensamento editorial da própria empresa. Quem será o Felizardo? Oi, meu amor, falando sozinha? Ô, Jarbas, você já imaginou vovó paquerando? Dona Esmeralda paquerando? Sim, você consegue imaginar? Acho que sim, né? Ela deve estar paquerando alguma tumba no cemitério. Deixa de coisa, não é porque é velha que não pode namorar, não. Ah, meu amor, velho assim, né? Mas pré-histórica, não. Jarbas, deixa eu te falar bobagem. Vovó não é tão velha assim, não. Ah, não, claro que não. Ela só acompanhou Noé na Arca do Dilúvio, lembra? E conheceu o Mamoto quando ele ainda estava doente, o pobrezinho. Olha, também ela emprestou aquela canetinha dela de estimação para a princesa Isabel assinar a Lei Áurea. Não, ela não é velha nadinha. Para mim foi uma honra e um privilégio fazer parte deste grande sitcom que foi o lançamento de um primeiro programa de humor na cidade de João Pessoa, na Paraíba, na TV O Norte. Era texto e direção do Cristóvão Tadeu e um elenco maravilhoso formado por Edinaldo do Egito, Gilson Azevedo, ambos em memória, assim como o Cristóvão Tadeu também. Dona Ruth, eu tenho que ir, porque eu vou passar na casa de um amigo meu, vereador, e tenho que ir, viu? Tá, padre, por favor, me desculpe desse vexame. Não, fica à vontade, é que eu vou na casa do amigo meu, vereador. Imagine ele que ele foi fazer uma contribuição espontânea para a igreja. Deu um cheque e eu fui sacar no banco. O cheque estava cruzado e nominal a Nossa Senhora das Neves. Até logo, todos. O Fernando Teixeira, que depois veio a substituir o Edinaldo no programa. A Izzy Plá, a Fernanda Martinez, o Evaldo e tantos outros convidados que passavam pelo programa como participação especial. Foram momentos maravilhosos de uma experiência ímpar, da qual nós não esquecemos e que eu sempre lembro. Sábado de Graça fez parte e é uma pedrinha, é um alicerce na construção dessa minha carreira a nível nacional, sim, por tudo quanto aprendi com esses colegas de trabalho aí. Tudo bem, Jarbas, foi bom mesmo você ter vendido aquele carro, viu? Porque quando você ficou desempregado, ele estava dando despesa, era pra mim.
Vender aquele monte de ferro velho foi a melhor coisa que eu fiz. Eu não esqueço mais a vergonha que eu passei. Outra? Ainda deve mais? Oxe, outro dia eu saí pra jantar num desses restaurantes chique lá de Tambaú. Aí cheguei lá, né, e sabe esses meninos que guardam carro, né? Aí eu pedi pra ele ficar olhando o meu. Sabe o que foi que o peste do menino disse? Eu não, vou pensar que essa bosta é minha. Era maravilhoso quando andávamos, né, nas feiras livres e na rua e víamos o assédio das pessoas com o personagem que eu fazia, que era o Jarbas, que era um ex-professor, um professor de química, aposentado, metido a cientista, mas tudo que fazia dava errado. E uma coisa muito gostosa é que na época a gente sabe que chegou a chamar a atenção, né, o nosso sitcom chegou a chamar a atenção de alguns produtores da cidade de Pernambuco, devido à excelência com que nós fazíamos, mesmo em meio às dificuldades de se gravar com uma ou muitas vezes estourando 2 câmeras. Mas foi uma experiência maravilhosa que eu guardo comigo e tenho muitas saudades. Ai, padre, que visita honrosa a sua! É uma visita de peregrinação. Precisamos segurar os nossos fiéis antes que a concorrência os leve. Chegou exatamente na hora em que eu estava preparando um delicioso jantar pro senhor. Ei, bonita, não leva a fama do jantar sozinha, não. Eu e Aristóteles, meu mordomo. É muito simpático, eu acabei de conhecê-lo. Mas eu posso olhar nesse jantar, você sabe que eu adoro cozinhar. Ah, claro, padre, eu sei de seus dotes culinários. Venha. Padre, aceita um cafezinho, acabou de passar agorinha. Ah, minha filha, desse jeito eu vou me sentir no paraíso. Paraíso? Você imaginasse a baixaria que rola nessa casa. Vamos ter os melhores do TV Team, que os melhores irão ganhar um super prêmio. Aguardem. Fala, fera! A grande alegria, a grande sensação da televisão paraibana. O Vale dos Dinossauros é um dos 17 sítios paleontológicos brasileiros que serão considerados patrimônios da humanidade pela Unesco. Isso será no ano que vem, durante o Congresso Internacional de Geologia no Rio de Janeiro. Com apenas 2 vitórias a menos, o time paranaense quer equilibrar esses números e seguir na competição. Eles ainda não sabem quais serão os adversários nessas Olimpíadas, mas podem enfrentar em Sydney até o ex-companheiro do Zé Marco, Emanuel, que agora faz dupla com Loyola. Foi em 2001 que Nelma foi para lá e ela foi exatamente para comandar o jornalismo lá de televisão. Nelma Figueiredo, então editora da TV O Norte, me convidou para ir como editora adjunta. E aí eu fui. Eu entrei em 2004 e fiquei um período, depois entrei em 2008 e saí em 2009. Vivi boas histórias, apesar do pouco tempo, de conviver com aquela galera muito legal. Eu lembro que tinha alguns programas terceirizados e tinha o norte.com, que era exatamente o programa que a gente trabalhava, que era o jornalístico da casa, né? Que era um telejornal que ia para o ar de segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite. A série de entrevistas individuais com os candidatos a prefeito de João Pessoa, iniciada pela TV O Norte no dia 13 de julho, já recebeu Avenzoar Arruda, do PT, Rui Carneiro, do PSDB e Ricardo Coutinho, do PSB. Tudo era antigo, deixa eu te dizer, era muito precário. A câmera do estúdio era a mesma que ia para a rua. Então você já imaginou. Quando acontecia o engarrafamento na rua, a gente enlouquecia, porque você estava ali com a câmera do estúdio, com o conteúdo do telejornal, com tudo, né? Era muito precário, muito precário. E às vezes quando a câmera quebrava, aí, meu amigo, nem conta. O telejornal nunca deixou de ir pro ar nenhuma vez por causa disso. Mas a gente fazia assim, milagre, mas era muito bom. Assim, um grande aprendizado, grande aprendizado. Repórter era eu, Maria Helena, Rangel, Michele Souza, que hoje está na CBN. Éramos 3 repórteres. Aí Nelma Figueiredo, editora-chefe, Verônica Guerra era editora adjunta, Amanda, que me perdoe, eu esqueci o nome agora, e Renata Leite, que as 2 eram produtoras. Então eram 7 mulheres. Na época a Globo transmitia uma série que chamava A Casa das 7 Mulheres. E o nosso superintendente na época, doutor Cecílio,
Chegou um dia e disse, a casa das 7 mulheres. Era muito massa, assim, a gente tinha um entrosamento bem legal. Claro que tinha homem também na parte técnica, né, cinegrafista e tudo mais. Mas eu falo assim, de dentro da redação mesmo, jornalista, tinha 7. A turma que trabalhava lá já tinha trabalhado juntas em outras emissoras. Né? A gente já era uma turma muito amiga, a gente já tinha vindo com mais que amizade, com uma irmandade. Então ali todo mundo sabia, por isso que dava certo, todo mundo sabia o potencial de todo mundo, e todo mundo era multifunção. A gente interagia muito com o jornal, né? Porque a gente precisava muito também da estrutura do jornal. O jornal tinha vários repórteres. Nelma ficava ao vivo no estúdio e eu ficava ao vivo na redação do Jornal Norte, que era tudo a mesma empresa. Jornal Norte, rádio, TV, né, enorme, assim, várias emissoras, como a TV Correio hoje, por exemplo. E aí eu ia para lá e eu dava as manchetes do dia seguinte, que saiu do Jornal Norte. Nelma fazia. Agora vamos ao nosso estúdio com a repórter Rom Schneider, que está lá. Ela vai dar as notícias, as manchetes do Jornal Norte de amanhã. As manchetes de amanhã. O que é que eu fazia? Eu escrevia num papelzinho, né? Digitava, escrevia no papelzinho as manchetes e colava abaixo da câmera. Porque se a gente colar acima, todo mundo percebe que você está olhando para cima, tipo, ó, se eu estiver olhando aqui o nome dessa marca aí, que eu não vou dizer, todo mundo percebe que eu estou olhando para cima. Agora, quando eu estava aqui para baixo, eu colava embaixo aqui, bem no... O povo dizia, eita, repórter sabida da gota, ela decora tudo. A gente estava ao vivo na redação, uma das jornalistas lá do jornal, achando que a gente estava só ensaiando, que eu fazia muito isso. Estava lá e ficava. E não esqueça, amanhã acontece no jornal, falando, né? Só que eu decorando, eu tentando para sair o mais natural possível. Pois ela chegou e fez assim na frente da câmera. A TV no ar, criatura, o jornal no ar. Ficou de novo aquela cena. Todo mundo estátua. Todo mundo duro, esticado. E ela lá. Menino, ela procurou um buraco assim, para se enterrar. E tá lá até hoje, mas não conseguiu. Ela só faltou pedir desculpa de joelho. Eu disse, mulher, relaxa, pelo amor de Deus. Ao vivo, né? Acontece isso. A cobertura que nós fizemos, que foi muito marcante, foi o nascimento dos quíntuplos de gêmeos, né? Quíntuplos, aqui em João Pessoa, que foi um acontecimento, é uma coisa assim rara, mundialmente falando, e aconteceu aqui. E nós acompanhamos, na época, a gestação inteira, né, da mãe. Era o primeiro filho do casal, né? Eles eram os primeiros filhos. E conseguimos entrar no hospital da Unimed, na época. Driblamos a imprensa toda, absolutamente toda, porque na realidade o mundo todo estava de olho no nascimento desses quíntuplos aqui, né? E porque existia a expectativa de algum não sobreviver, porque já tinha acontecido em outras partes do mundo, e de nascerem e de não sobreviverem. E no caso dos daqui, nasceram e nasceram bem, então existia uma expectativa enorme e a gente conseguiu furar o cerco na época de segurança da Unimed, né? Da imprensa, porque tinha se combinado que ia sair a mesma notícia e as mesmas imagens para todas as televisões, e a gente conseguiu botar um repórter dentro da sala de parto, acompanhando o parto inteiro. E isso foi a maior confusão, mas a maior repercussão na época, né? A maior confusão porque os outros editores, os editores de outras televisões, tipo Silvio Osias, recebeu Sara, sabe? Enlouqueceu, porque aí isso mexia com as redes, com o Globo, com Band, com SBT, porque isso foi divulgado nacionalmente, então todo mundo queria as imagens. E foi combinado que a Unimed era que fazia, era que teria imagens exclusivas, e a gente conseguiu furar o cerco. Eu não posso relatar exatamente como a gente furou esse cerco, foi uma coisa jornalística, a gente furou o cerco e colocamos um repórter, que foi Michele Souza, repórter, e um cinegrafista dentro da sala de parto, acompanhando absolutamente tudo. Claro que a mãe tinha permissão da mãe, né, dos pais e tal,
Mas enfim, mesmo com a permissão dos pais, não teria, teoricamente, a permissão do hospital. Mas a gente conseguiu e foi fantástico, foi maravilhoso e foi uma repercussão imensa. Até porque na nossa equipe só tinha mulher, uns 7 mulheres, então ainda tinha isso, né, de você querer mostrar, né, que mulher faz e também faz bem e domina essa parte, não só a parte jornalística, mas a parte técnica também. Foi maravilhoso. Tony, 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 Tony Show. Tony, 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 Tony Show. Tony, Tony. Além dos repórteres, tinha o Severino, o personagem Severino, a Bilzinha, o personagem, a Bilzinha, e vários profissionais de repórteres, comentaristas. Aí tinha também aí a área social do programa, o programa sempre bem cheio de quadros, eu sempre acreditei nessa dinâmica de prestação de serviço, do segmento popular, de cobrar as autoridades, um programa Cidade. Sempre gostei de ser um programa Cidade, mostrando os problemas, buscando as soluções, mas nunca é fácil não, mas pelo menos tentávamos. A nossa Bilzinha Priqui sai às ruas da cidade e pergunta ao povo: você já botou cangaia? Eu nunca gostei de ficar parado, como diz a história, estático. Estava sempre inventando. E continuo inventando. Eu gosto de inventar muito. E sempre gostei de ter vários quadros. O Povo Quer Saber, Mão Amiga, Utilidade Pública, Você é o Sucesso. Sei lá, não dá para dizer não. E muitos quadros que agora é difícil. Tinha que ver o arquivo lá. Senão, dos nomes eu tenho alguns guardados ainda, mas não dá para lembrar não. O povo decide, o povo é o juiz, muitos quadros. Transtornos. Moradores do bairro das Indústrias reclamam de buracos abertos pela Secretaria de Infraestrutura. Políticas sociais. Primeiro eu trabalhava na rádio FM Norte. Aí na TV tinham 2 coordenadores, que era o Fernando Santana e o Ivanilton Amâncio. E eles me chamaram para ser folguista do Master, né? Eu fui ser folguista de Master. E com pouco tempo depois eles me chamaram para ser operador de áudio. Aí o Tony Show, se eu não me engano, foi em 2003, 2004, ele fez um contrato com a TV ao Norte e ficou com horários na rádio e na TV. E ele, como já estava na rádio, ele me chamou para saber se eu queria ser repórter da TV, dos programas dele, né? Uma coisa esporádica, mas que se ele precisasse, ele poderia contar comigo, né? Aí eu disse: não, Tony, tudo legal, cara, na boa, nunca fiz, né? Fui sincero com ele. Ele disse: comigo não tem esse negócio de nunca fazer não, você chega lá e faz. Aí você meio com medo, você vai e entra, né? Aí com um tempo depois ele assumiu o Norte.com e ele me chamou para apresentar. Aí eu falei: Tony, mas a gente precisa treinar, a gente vai passar um mês treinando. Aí Tony Show disse assim: treinar nada, cara, vai lá, mete a bunda na cadeira e faça. Comigo não tem treino, não é chegar e fazer. Então quem me botou no vídeo, na TV, foi Ivanilton Amâncio e o Fernando Santana. Mas no vídeo foi o Tony Show. E foi assim: vai lá agora, se quiser fazer é agora, se não for, caia fora que não dá para você. E eu achei ele meio doido, sabe, cara? Mas é um doido que eu sou grato até hoje por ele ter feito isso comigo. Muito grato mesmo. Durante 10 dias, João Pessoa sediou o maior evento de cinema de língua portuguesa do mundo. A 4ª edição do Cineporte, na Usina Cultural, terminou ontem com a entrega da premiação. Eu recebi um convite de Luiz Carlos Souza, com quem eu já tinha trabalhado algumas vezes, é meu amigo, e ele na época era diretor de jornalismo dos diários associados na Paraíba, tanto João Pessoa quanto Campina, jornal impresso, TV, rádio, tudo. E ele me convidou para assumir a editoria geral da TV O Norte. Como me foi permitido, né, eu quis ter ao meu lado profissionais com quem eu já tinha trabalhado, profissionais assim, nos quais eu tinha total confiança. E aí eu levei para lá Nelma Figueiredo, Maria Helena Rangel, que foram para a reportagem, Ivani Leitão, né, todas elas tinham trabalhado comigo na TV Cabo Branco. Levei Luiz Torres, que hoje é secretário de comunicação,
que era um jovem, né, praticamente começando, né, na área política. Enfim, formei um grupo para trabalhar. Tinha alguns programas terceirizados, mas eu não tinha nenhuma ingerência sobre esses programas não, né? Nós tínhamos o Jornal da Noite, que era o antigo Norte.com, né? E nós passamos a ter um programa ao meio-dia. Ele me chamou porque eles estavam abrindo um novo espaço, um novo programa, que era um programa na hora do almoço, né, ao meio-dia, de entrevistas. Então esse programa era para ser apresentado por um casal e no projeto ele me convidou, eu vim trabalhar aqui era o Norte Agora o nome do programa, eu vim trabalhar junto com o Luiz Torres. Então a gente fazia um programa de entrevista bem diversificada. Luiz Torres, na época, ele ficava mais com conteúdo político e eu pegava o conteúdo variado, né? O programa não tinha factual, assim, não era um programa policial, não tinha essa intenção. Era um programa que trazia assuntos do dia a dia e a gente conversava com as pessoas no estúdio e tinha algumas reportagens, mas não o conteúdo total do programa. Era mesmo que um bate-papo com as pessoas, né? E a gente recebia pessoas da área de cultura, recebia pessoas de diversas áreas. Na hora de contratar uma empregada doméstica, algumas pessoas têm dúvidas sobre a legislação trabalhista. O procurador federal Paulo Souto criou um site onde empregadores e empregados podem tirar dúvidas sobre direitos e deveres. Ele está aqui com a gente no estúdio. Boa tarde, doutor Paulo. Boa tarde, Vani. Como é que estão os acessos ao portal? Olha, eu acho que a maior dificuldade era porque tudo era pouco, né? A gente tinha poucas equipes, a gente trabalhava muito no limite, né? Então, como a gente trabalhava no limite, a gente tinha dificuldades reais, concretas, na cobertura, né, dos fatos da cidade. Quer dizer, a gente queria estar num lugar e não podia. Isso acontece em todas as emissoras, né? Mas com uma margem muito mais confortável, né? E lá não tinha margem nenhuma, né? Lá era aquela... Bom, eu só tenho uma equipe no turno da manhã, ponto final. Então, eu vou fazer o que eu julgar que é mais importante com aquela equipe, né? Isso limita tremendamente, né? Senão eu tenho 3 equipes, tá, ok, limita também, mas de qualquer maneira é melhor, né? Dá para você escolher alguma coisa, dá para fazer uma matéria mais produzida. A gente operava muito no limite. E nós conseguimos fazer o link ao vivo e apresentar o jornal da Praça das Muriçocas. E sem estrutura de absolutamente nada. Como foi feito isso, o Ivanilton Amâncio, que era o gerente técnico, e o Almir Mariano, que era o técnico assistente, os caras se mataram, pô. Os caras se mataram, se penduraram em cima dos prédios lá, fizeram as gambiarras, macaquices, invenções científicas que eles fizeram, mas deu certo. E foi muito bom na época, que eu achei assim, cara, o meu papel ali, naquele dia, era simplesmente um boneco, né? Você está em casa, está vendo, aquele boneco manipulado, um ventríloco, mas ninguém por trás imaginava que, porra, o Almir teve que subir lá no prédio, não sei quantos andares, para botar o link para funcionar. E nesse dia, eu vi assim, pô, apesar de tudo, de toda a limitação, quando os caras querem fazer, se o cara quiser fazer, pô, ele faz, pô. Um episódio que que marcou, foi interessante, foi o seguinte. Tem aquela história de Andresa, uma moça que desapareceu junto com o namorado, e eu não sei se você sabe dessa história, e o namorado foi encontrado morto e ela nunca apareceu, né? E reza a lenda que ela virou amante de um traficante, né? E que era de um grande traficante. Não se sabe, a Andresa nunca mais apareceu. Se está viva, não apareceu. Se está morta, o corpo também não apareceu. Então é um mistério. E o pai de Andresa, que já é morto, o pai de Andresa era acho que ele era um contador, Sebastião, se eu não me engano. Mas enfim, era um contador conhecido na cidade e sofreu muito com esse desaparecimento da filha, acabou morrendo. E num dia qualquer, tinha o jornal, antes do nosso,
da rede, da Band, que era da Atena, eu acho que era da Atena, e eles deram lá uma notícia, aliás, eles deram uma entrevista com um traficante, eu acho, dizendo que Andressa estava viva e que morava com um traficante X, Y, também não lembro o nome. Eu estava lá na redação, para mim eu estou vendo a cena. Aí um amigo meu, Ivaldo, liga para mim, que ele era da Rádio Escuta, e diz: Romy, você assistiu a Band agora? Disse, não, ele disse, pois acabou de sair, aí disse o que é que tinha saído. Você quer a matéria? Eu tenho aqui, a matéria, a gente pegou a matéria, porque essa era uma das funções da Rádio Escuta, arquivar as matérias. Tudo que dizia nome Paraíba, a gente arquivava. Aí eu não acredito não, você faria isso? Aí ele, faria. Por você eu faço. E olha, vai ser só para você, porque eu quero que seja você, eu quero que você entre aí com o pé direito. Menina, eu fiquei doida, eu não acreditava. Eu disse, aí avisei na redação, foi aquela loucura, todo mundo correndo, aquele corre. Nessa brincadeira, já ligaram para o pai de Andressa. O pai dela, tinha um escritório quase vizinho ao norte e correu para lá, né? Correu para lá. Então foi um furo, assim, absurdo. Disse, você quer entrar no ar, no jornal da gente? Eu disse, claro, e a gente botou ele na bancada. E repetiu o que a Band deu, então isso pipocou. Era uma coisa, assim, improvável que nós, com as dificuldades que tínhamos, conseguíssemos um furo desse, né? Então, no outro dia, nós levamos ele de novo para o estúdio. E o que aconteceu? Ele ficou no estúdio, no Jornal do Meio-Dia, fez o jornal todo com a gente. E quando saiu, estava toda a mídia do lado de fora, com câmeras, com o diabo, chovia torrencialmente. O secretário de Segurança foi bater lá, teve um bate-boca com ele dentro da emissora. Quer dizer, foi um episódio assim, que a gente não imaginava que acontecesse ali, com todas as limitações que a gente tinha. Então, foi marcante, foi uma coisa que... Mas foi tudo involuntário, né? A gente não podia prever aquilo. Eu nunca tinha prestado atenção que eu tinha sido o último apresentador da TV ao Norte. Aquela história, eu saí e apaguei a lâmpada, né? Jornal da Band. Obrigado pela sua companhia. Uma boa noite para você. Até amanhã. E nós estamos sempre inovando. Seu dia a dia e tudo o que faz diferença na sua vida, mostrados de uma maneira que a Paraíba nunca viu. Uma nova maneira de fazer televisão. Em agosto, aguarde. O Assis Chateaubriand, ele não deixou a empresa como herança para a família, ele formou um condomínio. E esse condomínio, ele, de tempos em tempos, existiam eleições, certo? Para você votar para quem é que vai ser o condômino responsável por isso, por São Luís do Maranhão, por Natal, por Recife, João Pessoa, com uma questão política mesmo. Com a vinda do pessoal de Recife, dos Diários Associados de Recife, que fizeram uma intervenção, mudaram toda a estrutura hierárquica organizacional da empresa, e com isso veio a Heloísa Lobo para gerenciar o jornalismo e a programação da TV ao Norte, com a atribuição de mudar para a TV Clube, porque à época o diretor, que era Robson, ele tinha a ideia de padronizar todos os veículos de comunicação dos diários no Nordeste, na verdade no Brasil, para se chamar Clube. Foi quando saiu a Rádio 103 para ser Clube FM, foi quando a TV O Norte deixou de existir para dar lugar à TV Clube. Quem está aqui nos estúdios conosco é o presidente da Fundação Napoleão Laureano. São João com consciência, a Prefeitura de João Pessoa intensifica a campanha contra a violência da mulher. O Diário Oficial de hoje publicou a portaria criando a Secretaria de Cultura do Estado. Quando passou para a TV Clube, aí nesse horário, que era o programa de entrevistas, ao meio-dia a gente passou a ter um programa policial. Então essa mudança foi grande aqui. Um homem de 23 anos foi vítima de tentativa de homicídio na noite de ontem. E foi bem assim, bem impactante para toda a equipe, não só para mim, né? Porque aí a gente passou a ter um programa dedicado à área policial. Então a gente tinha que correr com as informações. Eu de apresentadora e repórter, né? Porque também eu era apresentadora, mas eu fazia reportagem. Eu passei a ser editora. Então, para mim, realmente foi essa grande mudança. Eu passei a editar um programa com conteúdo policial. Eu não tinha experiência em edição, né? Então aprendi aqui. O terceiro assassinato da noite de ontem aconteceu na comunidade Engenho Velho, na capital. A gente só tinha, eu acho que, 2 equipes de externa, tanto que a minha equipe da noite era a equipe que dava suporte ao programa, né?
Quer dizer, de manhã a gente só ia recuperar aquilo que tinha sido perdido na madrugada, raramente fazia alguma outra operação policial, e aí a gente tinha que se virar nos 30, 40, até nos 50 pessoas no lugar, fazendo o trabalho de, quer dizer, uma pessoa fazendo trabalho de 50, para poder dar vencimento às matérias que vinham para o programa. E acabou que às vezes a gente não conseguia cobrir todas as ocorrências, e o programa foi tomando um viés mais plural, né? Assim, a gente parou de ser um programa policial e virou um programa variado, na hora do almoço, que trazia também assuntos policiais. Legal, legal, você não. Clube do Fã, aqui na TV Clube. Olha, o assunto dessa semana é a questão da violência. Com a nossa entrevista com o secretário da Educação do Estado. Hoje tem mais um problema na comunidade pra gente exibir. E tem uma surpresa, viu? E no próximo sábado você tem um encontro marcado comigo. A versão da secretaria é que o incêndio no presídio do Roger começou como um protesto contra a transferência de um detento para o presídio de Jacarapé, o PB1. Os presos queimaram colchões no pavilhão 3 e o fogo teria saído de controle. As celas pequenas, né, sem oxigênio, morreram queimados, e o hospital de trauma teve que ser fechado para transferir esses apenados. Eu e Heloísa Lobo, na época, a gente sem link, a única emissora que não tinha link ao vivo. Nós fomos ousadas, saímos catando tudo que tinha de equipamento dentro da técnica, junto com a técnica, que foi muito guerreiro, a gente com cabo de vassoura, em cima do nosso Gol, que era a nossa viatura, com o motorista segurando esse cabo de vassoura com o link aqui e o outro par de link aqui na torre, que os meninos subiram imediatamente. A gente conseguiu fechar ao vivo a saída dos presos, alguns mortos, outros corpos, conseguimos fechar ao vivo, nessas condições precárias. Mas isso marcou muito a minha vida profissional, que vez ou outra eu me encontro com a Heloísa e a gente lembra muito dessa fase, de como é bom trabalhar com amor, porque aí não existe limitação, não existe não, existe o sim o tempo todo, existe a vontade, existe o resultado. A TV Paraibana passou por um período que se trancou muito dentro do estúdio. Raras vezes iam para fora, né? Acho que tinha as caravanas de Samuca e nada mais do que isso. Alguma coisa, acredito que a Tambaú fez também algumas caravanas nesse período. E a gente tinha muita vontade de tirar o programa de dentro do estúdio. Tanto que eu tentava, já tinha feito uma vez aqui um espetinho no meio da rua, não sei o quê, inventava sempre uma presepada, gostava muito de estar no meio do povo, eu sempre tive essa necessidade de estar no meio do povo. E quando a TV, e eu tinha muita amizade com o povo do comercial, né? Quando a TV resolveu fazer um projeto externo, né, ao vivo, e um programa de São João, como tanto eu quanto o Mônica Hermílio, que era repórter da gente na época, que foi quem apresentou comigo, né? A Areia de Cemitério também. A gente tinha muita sede de fazer coisas ao vivo. Bom dia, Mônica Hermílio! Bom dia, Vitor Freitas! Bom dia, Paraíba! Bom dia, meus amores! Sejam muito bem-vindos a partir de agora. Vamos dar início a mais um Arraial da Clube. A mudança de O Norte para Clube causou, de certa maneira, uma ruptura do ponto de vista cultural e de hábito do telespectador. Porque como veio essa ideia de padronizar para todos os veículos de comunicação dos diários, se adotar esse nome clube, a Paraíba não aceitou muito, né? E uma outra falha que aconteceu foi ter incorporado programação de outras praças, como Recife. A gente tinha, só para citar um exemplo, a gente tinha um programa de imóveis que vendia imóveis de Boa Viagem. Então isso fez com que as pessoas fossem perdendo os laços com o tradicionalismo, que o Norte era muito tradicional, era muito forte em João Pessoa, na Paraíba e até na América Latina, porque quando o Norte fechou, ele fechou na condição de o maior jornal em circulação da América Latina, pela história de mais de 100 anos que foi construída. Então, essa história de mais de 100 anos não foi respeitada, né? E, consequentemente, a TV, que usava muito dessa credibilidade, dessa marca do Norte, porque tudo era muito atrelado, foi se perdendo. E isso a gente sentiu nas aferições do Ibope. Juntando a isso a falta de investimento tecnológico, porque a TV precisa muito disso, é muito caro, inclusive. Talvez um dos fatores que fez com que se empobrecesse muitos equipamentos. E aí foi perdendo qualidade, foi perdendo referência paraibana. E com a mudança do sistema opinião, ninguém investe para não ter rendimento, para não ter um retorno. E como ter retorno com uma TV que não tinha mais a característica da Paraíba? Resolvemos fazer uma pesquisa com os nossos telespectadores, colocamos equipes nas ruas e as pessoas ficaram votando numa plataforma
na web e votavam em qual nome queriam e tal. Montamos uma premiação para as pessoas terem incentivo a participar. As pesquisas a gente fez em 2 fases. Uma espontânea, todo mundo citou o nome que quisesse. Dentre eles foi muito citado o nome O Norte, para que voltasse. TV Clube, porque de certa maneira construiu, embora pouco, mas construiu alguns laços. E, para nossa surpresa, a TV Manaíra. Passamos aí durante a pesquisa dizendo que íamos escolher um nome, então não podíamos ficar chamando o clube que não iríamos adotar, né? Então tiramos os nomes e deixamos o canal, né, o prefixo, e passamos esse tempo. Também depois tiramos, depois de escolhido o nome, nós tiramos a marca dos programas e tal, porque lançamos programas novos também. Então era uma estratégia de impacto quando fôssemos lançar o nome novo. Então a gente também precisava de um tempo para construir a logomarca, para fazer todo o material gráfico. A gente contratou uma empresa especializada para isso, então a gente precisaria de tempo de produção. Então a gente passou a adotar o Canal 10 também para fortalecer o nome do Canal 10, porque as pessoas ainda tinham uma referência muito grande do Norte e não tinha muita noção de onde é que ficava mais o canal. Então a gente teve que massificar o Canal 10, Band Paraíba, para depois vir o nome da afiliada da Band, que aí o nome TV Manaíra. TV Manaíra é lançada em João Pessoa. O evento marca nova fase da afiliada da Band na Paraíba. E engraçado, interessante é porque esse nome Manaíra, apesar de ter muitos comércios aqui em João Pessoa com esse nome, tem uma praia, tem um bairro, tem comércios com o nome, mas a gente foi atrás da história, e é uma história muito bonita, que é de uma índia, Manaíra, né? Conta a lenda que ela foi assassinada pelo pai porque engravidou de um indígena de uma outra tribo. E ao mesmo tempo ela era doce, amável, e isso tem um município com o nome de Manaíra, que fica lá no Alto Sertão, e esse município, conta a lenda, que era lá onde ela residia. Então é uma história que vem do interior para a capital, não é simplesmente o nome bonito Manaíra indígena. Então a gente colocou esses 3 nomes novamente na rua. Manaíra, foram 5 nomes. Manaíra, Porta do Sol, Seixas, o Clube, que foi um dos mais citados, e o Norte. E destes, o que ganhou foi Manaíra. Então a gente passou a adotar o nome que foi escolhido pelo povo. E a gente, com essa mudança de nome, a gente precisava mudar toda a grade de programação, mas não adiantava mudar simplesmente a grade de programação para continuar com uma cultura que as pessoas ainda imaginavam que era muito de Recife, né? Então o nome veio a calhar muito bem em função disso. A gente valoriza o que é da Paraíba, a gente traz de volta a origem paraibana com uma programação nova. Boa tarde, a partir de agora, suas tardes não vão ser mais as mesmas definitivamente. Nosso primeiro plano é levar até você informação de qualidade na política, economia e outros assuntos de relevância que afetam a sua vida. Final de semana de muito trabalho e de muito campeonato paraibano, né? Muita movimentação, teve briga pela liderança, briga por classificação. Adaptabilidade. Essa é a palavra de ordem para quem quer investir e empreender no setor gastronômico. Muitas vezes os crimes são cometidos pelos próprios parentes. São casos que chocam e revoltam grande parte da população. Chega junto, que já estamos no ar com Fala Cidade na tela da nossa TV Manaíra, nova imagem da Paraíba. E quando foi dia 14 de março de 2016, entrar no estúdio para apresentar o Fala Cidade e ver que eu estava realizando o sonho de menino, de ser apresentador de televisão, de falar para as pessoas, de levar... E não é só o fato de ser apresentador de televisão, não é pela mera vaidade. É saber que eu estava fazendo aquilo para ajudar pessoas. Eu estava fazendo aquilo para ajudar a vida das pessoas. Então, foi marcante, foi inesquecível. É um dia que está na minha memória, um dia que está na minha mente, eu não esqueço. O dia da realização de um sonho, 14 de março de 2016. Eu, Cacá Barbosa, trago para você o balanço policial e o que de mais importante aconteceu no dia aqui no Paraíba Urgente. Agora 6h50, um homem de 30 anos foi morto com um tiro na cabeça em pleno shopping popular no bairro do Varadouro. Isso foi hoje no começo da tarde. Apresentar 2 programas durante 6 meses, que foi o tempo que eu fiquei simultâneo
no Palacidade, no Paraí por Gente. Realmente foi uma experiência diferente. E confesso a você que chegou um ponto que eu achei massa no começo. Digo, eita, apresentar 2 programas na televisão. Mas chega um ponto que você não quer mais apresentar por causa da superexposição, e a superexposição cansa. Comentado a respeito do impacto dessas, eu não falo nem de punições, nem de condenação, tudo. Somente a insegurança gerada por essas denúncias. A seguir, então, a gente fala de prevenção de saúde, né? Campanha de vacinação contra HPV vai até o fim do mês. Canal 10 é onde eu comecei minha carreira e ainda estou aqui, né? Foi toda a minha estrutura da minha vida, foi aqui, né? Foi a base de tudo, que eu continuo até hoje, né? Comecei como office boy e hoje sou cinegrafista. Entrei em 1995, 23 anos que eu estou aqui. A gente estava acompanhando a história de um adolescente que ele ficou doente, ele estava suspeito de estar com a gripe H1N1. Ele estava internado na UPA, lá em Santa Rita. E a gente estava acompanhando o caso dele desde a internação. A família procurou a gente estava lá com a família. E quando a gente estava fazendo um vivo, a gente não tinha ainda a confirmação de que era H1N1, né? Então eu estava lá falando que a gente estava esperando, aguardando que a transferência dele já estava prevista para acontecer. Isso era por volta de 12h, 1h da tarde. E aí, durante eu falando que a gente passou, acho que a gente passou mais de 10 minutos no vivo esse dia. E olhei para trás, assim, de relance, porque a gente sempre fica observando o que está acontecendo ao redor, apesar de estar falando com o telespectador. Mas, e aí eu vi uma enfermeira saindo de dentro da unidade e chamando uma parente. Aí eu já comecei a perceber que tinha uma coisa estranha, né? Foi a promotoria pública. E solicitamos. A gente está aqui agora ao vivo e a gente recebe a notícia que o Carlos Eduardo acaba de falecer aqui. E aí chega a arrepia, porque nessa hora a gente tem que controlar muito a emoção, sabe? Ver que tinha uma família ali, que era um jovem de 15 anos, né? Um adolescente, que por conta de uma gripe pegou um vírus, um H1N1, e a gente não sabia direito o que era, então foi tudo muito comovente. Quando eu cheguei aqui de volta na TV, os colegas falaram, você foi muito bem, porque você não chorou, se fosse eu teria chorado, eu não conseguiria me conter. Mas existem emoções que a gente não passa na TV, que são descritas às vezes nas nossas pernas, no nosso coração. O meu estava muito acelerado mesmo, e você vai falando. Foi um momento de tanta tensão, assim, de tanta adrenalina, que eu não me lembrava do que eu tinha falado. Imagina, né? O impacto para a família é imensurável, né? E a gente que estava naquela história, Juliana teve que segurar muito bem essa entrada ao vivo dela, e a gente que estava na história, poxa, a gente ficou muito abalado. Entendeu? Muito abalado mesmo, todos da equipe, todos. Mas a gente deu o ao vivo respeitando aquela situação, mas infelizmente a gente tinha que noticiar. De segunda a sexta-feira ao meio-dia, vem com a gente, programa Palacidade, aqui é diferente pra você. A promoção do gás surgiu, na verdade, de um telespectador, amigo de um apresentador que tem aqui na TV, que deu um botijão de gás vazio, para que a gente fizesse o que quisesse com ele. E aí, em reunião de pauta, com todo mundo junto, a gente discutiu o que a gente vai fazer com esse botijão de gás, né? Então veio a ideia, opa, é a TV que dá o gás. Vamos então fazer deste botijão vazio uma grande ação. E aí pegou, a TV que dá o gás, a TV que dá o gás. Fomos investindo nisso, e aí nós começamos a criar eventos com relação a isso. E foi tomando a dimensão toda que ficou a TV do gás. Então, assim, a gente trabalha com a comunidade, promovendo a cidadania, e isso de fato, dar um gás na vida das pessoas. E aí a gente começou a conseguir a adesão de vários fornecedores de gás que passaram a nos procurar, porque realmente foi uma iniciativa única na TV paraibana. Nenhuma outra conseguiu fazer até então uma promoção que ganhasse realmente a popularidade de toda a cidade e da Paraíba, porque estamos inclusive levando essa mesma promoção para Campina Grande. E isso surgiu de uma ideia de uma reunião de pauta, né? Porque muitas vezes a gente tem a ideia de que precisa de um grande projeto para
iniciar uma campanha. Não foi esse o caso. Esse caso foi citado veio de uma pessoa que numa reunião de pauta a gente chegou a uma campanha como é hoje conhecida como a TV do Gás. A TV O Norte, com toda a sua dificuldade que tinha, mas que estava lá fazendo o melhor que podia, isso vai dando a você autoconfiança, né? E você, quando pega uma estrutura melhor, mais bem montada, aí você se sente mais à vontade ainda. Então, realmente, foi o começo de tudo também, né? Em televisão, foi bom, foi bom. Eu acho que representa muita coisa, sabe? Por ter sido a primeira emissora que eu trabalhei, né? A primeira que eu assinei uma carteira de trabalho. Já tinha assinado por outra coisa, mas não na área de comunicação, de televisão. E o Norte foi a minha primeira TV, né? A primeira que me recebeu. E foi muito bom enquanto passei por lá, né? Para mim me representa muito, né? É uma TV bem... que deixa uma certa saudade. Fui muito feliz naquela casa, muito feliz. A gente tem muita autonomia. Entendeu? Muita autonomia. E isso é muito bacana dentro do jornalismo. Muito bacana. Eu acredito que ela poderia, como era uma empresa que apesar de ser de João Pessoa, mas tinha o comando de Recife, de Brasília, ela poderia ter sido muito mais para a sociedade. Ela poderia ter sido muito mais e muitas coisas eram travadas por Brasília na época, né, que era a sede dos associados, por Recife também, e isso limitou muito a TV. Quando a gente trabalha com vontade, né, querendo superar as dificuldades do dia a dia, tudo dá certinho. Então a equipe da gente é assim, né, uma turma que se ajuda demais. O produtor, o cinegrafista, o repórter, os apresentadores, os editores de texto, editores de imagem, a parte operacional. Todo mundo aqui trabalha assim, de forma bem unida. A gente tem os probleminhas pontuais, isso é normal, mas a gente tenta resolver e levar o melhor conteúdo para quem está assistindo. A TV Manaíra, ela tem uma peculiaridade muito grande. Eu já tive algumas experiências em algumas redações e aqui é muito humano, aqui é muito amiga, aqui é muito família. E família briga, e família arenga, e família se discute, mas família, ela é uma célula coesa. É isso que eu entendo que é o Canal 10. É uma família de uma célula coesa que dá as divergências para crescer. E diante de um caos que a gente viveu tempos atrás, não muito tempo, em que a gente não tinha nada e a gente precisava fazer tudo, e que a gente tinha pessoas que choravam quando a gente não conseguia dar conta, mas que ia para a rua com seu celular, que ia para a rua com o seu carro gastando gasolina, porque queria que isso aqui voltasse a sobreviver, e voltou a sobreviver. Então, se eu amanhã estiver em qualquer outro local, porque isso é normal, no nosso cotidiano, no nosso mercado de trabalho, eu vou ter como referência do meu pilar profissional, da minha base, das minhas conquistas pessoais, o Canal 10, para o resto da minha vida. E são as histórias que o meu filho vai ouvir, né, de gratidão, de afeto, de compaixão e de muito trabalho. Esse é o Canal 10 para mim.